Bom, boa tarde, então. Meu nome é Marcelo, sou acadêmico do curso de História, tá? E eu vou falar, então, um pouco sobre o Seminário Integrador 5, foi a disciplina desse semestre, né? Então, principalmente sobre os contatos do Ocidente com o Oriente. No primeiro tópico, então, nós vimos a questão do helenismo, né? Que é a diferenciação entre o que é a cultura helênica e a cultura helenística. A cultura helênica é aquela que referencia todos os povos gregos, né, aqueles que falam grego. E a cultura helenística, ela se dá a partir ou após o período do século IV e II, antes da Era Comum, após a morte de Alexandre, né, que é aquela cultura já, de certa forma, podemos utilizar a expressão miscigenada, né? Que é quando os gregos, depois deles tomarem ou conquistarem a Pérsia, o Egito, o norte da África, conquistarem a região da antiga Babilônia e até chegarem, né, nos hindus, ou próximo, né, do que é a Índia hoje. Então, essa cultura helenística é a que tem aspectos tanto da cultura ocidental, grega, com a miscigenação, então, com ou os contatos, né, com essa cultura oriental, ou dita oriental, né. Após isso, nós tivemos um segundo ponto, que são as invasões bárbaras, que nós fizemos no decorrer da disciplina. A gente acabou fazendo um mapa mental, que foi muito legal, foi bom, porque ali nós conseguimos ver, principalmente, a grande divisão do Império Romano, com as capitais do Ocidente e do Oriente, Milão e Constantinopla até a sua queda para os turcos otomanos, em 1453, e o Ocidente, bem antes, né, quando Genserico toma a capital. Então, essas são as duas quedas do Império Romano. Nós temos também, nas invasões bárbaras, temos os vikings, né, que eles eram exímios navegadores, politeístas. Eu acabei esquecendo na divisão anterior ali das capitais do Império Romano que Constantinopla foi a grande divisão, na verdade, da religião também, né, da religião cristã, que foi a Constantinopla acabou sendo, né, ou ficando igreja ortodoxa, né, a ortodoxa grega, e no Ocidente a apostólica romana. Então, ainda voltando agora então para os vikings, nós temos também que eles eram grandes comerciantes, então eles tinham ótimas ou grandes rotas marítimas. Eles tinham, dentro das suas rotas, além da Europa, eles tinham também muitos contatos com o Oriente Médio, hoje que a gente chama Oriente Médio, né, com a Ásia, com o Extremo Oriente, inclusive com a África. Eles tinham contatos com os árabes, né, que a origem dos árabes ela vem da descoberta das minas de ouro, né? Depois, com a ascensão do profeta Maomé, a criação ou a designação assim do Islã, né, através do Corão. Então, nós temos tanto os vikings em suas invasões, que eles tomam uma parte, ou se miscigenam também na Bretanha, né, que hoje é a Inglaterra, o norte da Europa também, assim como os árabes, eles invadem também a Península Ibérica na chamada Al-Andalus, né? Dentro ainda das invasões bárbaras, nós vimos a questão das cruzadas, né? Que elas são ou a tentativa de retomada de Jerusalém por parte dos cristãos, né? A tirar a Jerusalém das mãos dos cristãos, promovida pelo Papa Urbano II. Então, apesar de parecer ser uma prova de fé, né, a retomada de Jerusalém, ela não passou também de uma cruzada por mais terras e por mais poder, né, dos reis europeus. Os muçulmanos, por sua parte, têm a Jihad, né, que é a Guerra Santa. Tem a figura de Saladino, que aparece, que é um dos grandes sultões que consegue reunir as principais tribos e retomar Jerusalém, né? E, dentro disso, nós temos o meio da briga, então, ou dessa discussão, pela retomada de Jerusalém por três grandes religiões, né, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O cristianismo e o islamismo, eles são derivações do próprio judaísmo, que também vem, de certa forma, do zoroastrismo.
Mas, então, essa grande discussão em torno dessa cidade, na verdade, é pela origem dessas três, ou das três grandes religiões existentes no mundo, né? Após o tópico das invasões bárbaras, nós conseguimos ver a questão das grandes navegações, né? O que acontece, ou o que aconteceu, que após a queda de Constantinopla, em 1453, quando o Mohammed II, né, o Maomé II, ele toma Constantinopla, ou após a queda, e o domínio, né, do Estreito de Bósforo, a Europa ela precisa encontrar outras rotas de navegação para chegar às Índias, né, para a busca das especiarias. Pelo controle árabe do estreito, que cobrava altos impostos e dificultava a passagem. Então, iniciam-se as grandes navegações. Nisso nós podemos ter os dois nomes, que é Bartolomeu Dias, que é quem consegue chegar ao extremo sul do continente africano, na época batizado então de Cabo das Tormentas. Depois Vasco da Gama, em 1498, consegue transpor o Cabo das Tormentas, ele acaba sendo renomeado como Cabo da Boa Esperança, não recordo o nome do rei português, né, que promoveu essa mudança, mas então ali antes da virada do século XV para o XVI, então se consegue essa rota, e junto com isso também nós temos Cristóvão Colombo, que em 1492 acaba chegando na América. Nós temos também Américo Vespúcio, que acabou levando a glória, né, por ter chegado. Muitos anos depois se descobriu, na verdade, que Colombo chegou primeiro, né? Então, isso foi em 1499 que Vespúcio esteve aqui. Então, ele chegou primeiro ao continente, mas quem primeiro chegou às terras do continente, né? Mas ao continente americano, o Cristóvão Colombo chega em 1492 e ele já cria os primeiros assentamentos europeus. O quarto ponto que nós vimos, então, na disciplina foi em relação ao imperialismo, tá? E principalmente o conceito de orientalismo. Tá? O orientalismo, então, ele é uma prática acadêmica dos séculos XVIII a XIX, principalmente através do controle das colônias francesas e inglesas. Então, o conceito de orientalismo é uma linha de pensamento científico ocidental que busca, a partir de suas lentes, investigar como se comportam os estrangeiros que estão delimitados como orientais. Ou seja, o conceito de Oriente e orientais, ele é uma invenção ocidental, é uma construção que o povo ocidental fez em relação aos orientais. Tá? Então, isso se dá principalmente pela eu não vou dizer achar, mas o ocidental ele tem a certeza de que a cultura dele, tudo dele é melhor. Então, ele trata tudo aquilo que é oriental, que é diferente, que é distinto, né? O oriental, ele tem menor importância ou ele tem uma insignificância perante o ocidental. Então, esse é o principal conceito assim que nós vimos, né? Dessa parte do imperialismo. Dentro disso também, então, nós temos todas as colônias europeias na África, né? Todo esse imperialismo que é a retirada ou a extração dos recursos naturais em prol da riqueza europeia e da pobreza africana, né? Como exemplo. E um último tópico que nós vimos, que é o choque das culturas na atualidade. E esse é um ponto muito interessante, porque como nós temos... como a gente é ocidental, para nós parece ser uma coisa natural. As guerras pela liberdade, as guerras pela vida, né? As intervenções ocidentais que nós fazemos dentro da Ásia, principalmente dentro da África, né? Querendo levar o nosso conceito de civilidade para eles. O que no fundo, bem no fundo, na verdade, é uma como é que eu vou dizer, é uma forma de mascarar a realidade, enquanto que nós continuamos sendo imperialistas, nós ocidentais, e nós vamos, com o conceito de levar a humanidade e a integridade a esses povos, a gente promove guerras para realmente a extração dos recursos naturais deles, ou para buscar as riquezas deles e trazer para o Ocidente em detrimento da situação deles. Então, esse é
assim, bem simples, né, o que foi um choque dessas culturas na atualidade. Principalmente, eu utilizei até no último trabalho uma questão interessante, que foram as guerras no Líbano, né, a deposição do antigo dirigente do Líbano, que na verdade foi uma guerra contra a própria criação de uma liga africana, árabe africana, né, digamos, mas dos países, em prol de uma moeda comum, do mercado comum, para que eles pudessem crescer e se fazerem como se eles fossem... para que eles crescessem a nível de poder competir com a Europa, América e demais países, o que acabou levando então a uma guerra com um ataque francês, principalmente a França tomou essa frente, né, e acabaram destruindo a Líbia. Todos os recursos naturais hoje são explorados por empresas estrangeiras. E da mesma forma como a gente pode levar isso para o Iraque, Afeganistão, Nigéria, né? Então, esses são choques de cultura na atualidade. Eu gostaria só de dizer, então, encerrando, já estou até passando do tempo, que para mim foi muito legal, porque nós conseguimos, dentro da disciplina, passar desde dos conceitos básicos lá do helenismo, né, que é onde você tem os primeiros contatos entre Ocidente e Oriente, mas principalmente com enfoque assim mais avançado na questão pós-queda de Constantinopla ou das invasões germânicas no Império Romano, passando por todo esse processo, então, nos últimos mil anos, digamos assim, e que nos dão uma realidade muito, muito interessante, ou aquilo nos dá uma visão geral de por que nós continuamos tendo esses conflitos. Né? Então, eu gostaria de agradecer e foi muito prazeroso poder fazer parte, né, poder cursar essa disciplina. Obrigado.